Então, vamos à nossa aula, né? Vamos começar a apresentar a proposta da nossa aula de hoje referente ao módulo de laboratórios. Então, vamos conhecer. A nossa primeira aula, ela é referente à experimentação como prática científica. Nessa primeira parte, nós temos aqui a ementa. Na ementa, é uma síntese dos conteúdos que serão abordados durante esse módulo. É importante frisar que esse módulo tem uma carga horária de 90 horas aulas, onde nós teremos um momento aqui presencial nesse nosso encontro e você fará depois à distância as atividades referentes a ele, a cada disciplina. Então vamos conhecer a nossa ementa. Primeiro tópico delas, a experimentação como prática científica, as grandes descobertas, laboratórios, o desenvolvimento dos laboratórios escolares, concepção, uso e a rotina, laboratórios de ciências, biologia, química e física, laboratórios do ensino de línguas, laboratório de informática, o perfil do técnico em laboratórios, o plano de ação para os laboratórios. Então aqui vocês observam uma síntese de como será essa nossa ementa. É importante destacar que esses conteúdos aqui serão abordados ao longo dessas 90 horas aulas, conforme a gente já falou. Gente, referente aos laboratórios, é importante frisar o seguinte, mas por que estudar esse módulo, né? Só para você observar, o módulo é esse daqui, de laboratórios, bem prático para a sua compreensão, é um material bem dinâmico e lúdico também. Eu tenho certeza que vocês aprenderão muito com essa disciplina, com esse módulo. Continuando. Bom, objetivo geral desse nosso estudo. É importante você ficar atento a isso. Qual é o objetivo maior desse nosso estudo? Reconhecer os perfis dos laboratórios escolares de educação básica e as suas formas de utilização. Eu preciso saber como eles funcionam, para que eu possa realizar de uma forma mais adequada o trabalho nesses respectivos laboratórios. Então esse é o nosso objetivo geral. Vamos conhecer agora os objetivos específicos. Identificar e descrever os tipos de laboratórios de formação escolar, reconhecendo a função de seus coordenadores e técnicos responsáveis. Preparar-se para mediação didática, olha aqui a palavrinha central, mediação didática nos laboratórios, conforme orientações dos professores. E preparar um plano de ação para atendimento em laboratório. Eu acredito que vocês devam recordar das nossas primeiras aulas referente à metodologia. A gente bateu muito nesse ponto. Para cada objetivo específico, eu tenho uma forma de trabalhar, ou seja, uma metodologia. Sendo assim, quando eu parto do princípio identificar, preparar e novamente preparar esse plano, eu já sei que ações serão desenvolvidas de modo que eu atinja esses objetivos. Muito bem. Ao final desse módulo, esperamos, né, que você, na conclusão do módulo, que o cursista possa contribuir com mudanças significativas em seu ambiente de trabalho, proporcionando oportunidade de ressignificação dos conteúdos aos discentes, aos alunos, garantindo melhor construção da aprendizagem e do crescimento individual e coletivo dos educandos. Então, depois de todo esse estudo aí, desses 9 encontros, dessa carga horária, nós esperamos que você alcance esses objetivos aqui. Olha só, pessoal, aqui nesse módulo de laboratório nós teremos 4 unidades de trabalho. Essas 4 unidades, elas serão organizadas em 9 encontros, sendo que o 9º encontro, ele se refere à nossa revisão final e avaliação. Por isso que é importante nesse módulo você ficar bem atento, porque
são conteúdos agradáveis e eu penso também que será uma experiência nova para vocês, pois os laboratórios hoje eles fazem parte do ambiente escolar, é uma própria orientação do Ministério da Educação que a escola tenha, mesmo que não tenha aquela estrutura física de laboratórios, mas eu tenho a possibilidade de ter esses equipamentos móveis. A partir da nossa terceira aula, por exemplo, que será focada na biologia, vocês já terão uma ideia mais ou menos de como se dá essa organização dos laboratórios, o funcionamento, a missão, qual a proposta pedagógica de cada um deles. Muito bem, apresentados os objetivos, né, da nossa disciplina agora, do módulo, agora vamos entrar na experimentação. O que você pensa que seja a experimentação? O que vem a ser experimentar? Quando eu falo assim, eu vou organizar um bolo, vamos fazer um experimento, vamos provar. Então o experimento, ele possibilita exatamente isso. Você fazer exemplificar de forma prática, para depois chegar a um resultado final. E essa experimentação, ela vem ocorrendo ao longo da história. Todas as áreas do conhecimento precisam desse mecanismo para se chegar a resultados. Então vamos lá. A ideia de experimentação, ela está presente na história da humanidade. Por que isso, né? Por que a experimentação está presente na história da humanidade? O que tu acha? É porque desde o início, né, tudo que acontece que nem você acabou de dizer, professora, é um experimento. Então, experimento nada mais é do que você fazer algo novo, né, testar algo novo. E desde o início da história isso está acontecendo, né, se formos lembrar lá da época dos rupestres e tal, eles estavam fazendo experimentos, eles desenhavam, então tudo aquilo ali era novo, que é novo ainda para nós, né? Exatamente, a experimentação ela faz parte da história da humanidade conforme o nosso módulo aqui apresenta. Então, olha só, desde os primeiros homens até os dias atuais, tudo começa de um pensamento, de uma necessidade. Referente ao pensamento, olha só, temos alguns filósofos que dão importantes contribuições nesse sentido. Penso, logo existo. Sei que nada sei. Pensar faz parte da razão do homem. O ser humano é o único dotado do ato de pensar. Então, o pensar é importante. Por isso que o pensar antecede as nossas ações. Ou seja, eu preciso pensar antes de decidir algo. E esse pensamento, ao longo da história, ele foi muito importante. Por quê? Porque o pensar faz parte da natureza do homem. Depois disso, pessoal, a gente sabe que a forma de pensar, muitas vezes, ela não quer dizer que ela seja 100% dotada de razão, etc. Não. Esse pensamento, ele vem também, acoplado a ele, os erros e os acertos. Ou seja, até acontecer o fato concreto. Por isso que os erros e os acertos, eles estão ligados à questão da experimentação. Imagina uma situação em laboratório. Eu preciso fazer os experimentos, acertar, para depois chegar ao resultado concreto. E isso, de fato, a gente percebe, né, todos os dias nas pesquisas e etc. Vamos avançar mais um pouquinho. A ciência, ela tem evoluído a tal ponto que traz inúmeras facilidades à vida diária, tendo em vista que em quase todos os campos de atividade humana existe a participação efetiva da comunidade científica. Mas o que vem a ser essa comunidade científica? São os pesquisadores? Sim. Mas para eu chegar ao resultado da comunidade científica, eu preciso também dos colaboradores, que são as pessoas que nós chamamos de senso comum. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa referente a uma determinada planta. Eu preciso da colaboração das pessoas, através das suas informações mais comuns, para se chegar a resultados. Por isso que a comunidade científica, ela de certa forma precisa sim dessa colaboração das pessoas, dos moradores, etc., para chegar a esses resultados. Avançando aqui. Quando voltamos aos nossos ancestrais do período pré-histórico, lembrando aí das aulas de história, né, referente aos períodos, quem participou, o que significou cada um desses períodos, encontramos o homem vivendo em cavernas.
Tem uma charge do Maurício de Souza falando do mito da caverna. O que é viver na caverna? A caverna é aquele local escuro, onde as pessoas ficavam isoladas de certa forma. E a partir da hora que elas saem da caverna, elas passam a ver o mundo. Ou seja, é sair do mundo da ignorância para o mundo da realidade do entendimento. Ou seja, a partir da hora que você tem acesso às informações, você passa de uma condição para outra. E isso fez, de certa forma, que o homem fosse aprendendo. Ou seja, ele vivia nas cavernas para se abrigar do frio, da chuva, do sol forte e se alimentando de carne crua oriunda da caça. Mas caçar, pescar, será que é tão fácil? Você gosta de caçar e pescar? Opa, não muito, porque, né, pesca, eu acho que não, eu falo muito, eu acho que os peixes se assustam. Mas partindo desse ponto, eles tiveram que fazer um experimento, né, para caçar, não é isso, professora? Exatamente. Porque até então eles também não sabiam, né, então para eles se alimentarem, eles tiveram que partir para a arte da caça, né, caça, pesca, e isso foi um experimento na vida deles. Então, tem que entender que quando fala de homens das cavernas, não foi assim, você vai ser o homem da caverna, você é a caverna, você é a caça e está tudo pronto. Não, tudo era experiência, não era? Exatamente. E é importante destacar o seguinte, quando a gente fala caçar e pescar, tudo tem técnica. Claro. Para pescar, você tem que ter as técnicas para caçar da mesma forma. E isso foi uma técnica aprimorada ao longo dos tempos. Observem aqui que a questão dos ancestrais e hoje. Hoje se faz muito isso. Mas tudo são técnicas. Se eu for, por exemplo, pescar sem usar as técnicas, talvez eu não tenha sucesso. Muito bem. Percorrendo esses períodos, percebemos que o homem fez grandes descobertas que facilitaram o seu dia a dia. Essa necessidade de se alimentar, de obter a presa, de forma mais prática e de aumentar seu cardápio diário, parece ter sido a mola propulsora da busca constante pela inovação. São habilidades humanas que se colocam em prática. E aqui você observa que o dia a dia ele faz essa exigência, é a busca pela sobrevivência. Então eu preciso, de certa forma, aprimorar para ter melhores resultados. Bom, aqui a gente observa os períodos que a história apresenta, que a gente viu já nas nossas primeiras aulas de histórias, né? O período paleolítico, ou a idade da pedra lascada, ela é marcada pela descoberta do fogo. Imagina, pessoal, os primórdios, utilizando lá as técnicas para provocar, né, situações onde o fogo era utilizado e hoje. Olha as tecnologias que existem e as facilidades. Ou seja, teve um começo e hoje, com o aprimoramento disso tudo, temos aí a modernidade evoluindo cada vez mais. Hoje a praticidade ela é muito frequente no ambiente familiar referente a isso, né? O fósforo, o isqueiro, outras formas de produzir, né? Então, olha o avanço que houve. E o Neolítico, ou período da pedra polida, caracteriza-se pela produção de instrumentos mais elaborados, passa-se a cultivar alimentos e a confeccionar roupas. Olha aqui a questão das roupas, né? Lá na história da Bíblia a gente tem uma situação e agora aqui na época da pré-história temos outra situação, onde a questão do cultivar alimentos e confeccionar roupas. Essa preocupação com a vestimenta. E olha, novamente hoje, com o avanço, né? Vários tipos de roupas, forma diferente de se vestir. E se você fizer um levantamento, olha só a nível mundial, os estilos de se vestir, conforme o clima, conforme o ambiente. E o ser humano, mais uma vez, deu um grande passo nesse sentido. E na idade dos metais? Os utensílios de pedra são substituídos por instrumentos de metal, o que tornou as armas mais eficientes. Referente à questão dos metais, olha só, os metais, eles
de certa forma, eles passaram por lapidações. Hoje, na química, por exemplo, a gente conhece os metais, a classificação deles e assim por diante. E aqui nessa época, eles já eram utilizados de uma forma muito mais eficiente. Ou seja, tudo tem um começo. E como a humanidade é sábia, ela foi transformando tudo isso e dando uma cara melhor para também. Mas o interessante, professora, dessa experiência é o quê? Que hoje, se a gente tivesse que voltar ao tempo, talvez não conseguiríamos viver desta maneira. Por quê? Porque eu acho que deve ser um grande sacrifício hoje para as pessoas tentarem colocar fogo pela pedra, um exemplo, Exatamente. né? E assim, a questão de cultivar alimentos, hoje isso daí é algo fácil, né? A gente tem as indústrias que tem, né, os campos que eles cultivam, já vem tudo embalado. Mas antigamente, não num tempo tão distante, a nossa família lá no campo colhia o arroz, batia o arroz e ali eles secavam o arroz para depois o arroz ir para a panela. Hoje não, hoje a gente vai no mercado, a gente não quer aquele arroz quebradinho, a gente, né, temos essa distinção. A opção da escolha, né? E assim, é engraçado como nos fechamos, né, para coisas antigas, para momentos que fizeram diferença. Porque eu acredito que no tempo da Idade da Pedra lá, onde poderíamos colocar fogo com a pedra, isso daí ainda faz hoje. Se você for pegar uma pedra e ficar esfregando ela o tempo inteiro, esfregar, uma hora sai uma faísca. Isso é verdade. Mas não temos essa paciência. Por quê? Porque é muito mais fácil pegar um fósforo, um álcool e tacar fogo em algum lugar, não é? Então, assim, a nossa mente, ela já não consegue, né, retornar. Porém, seria interessante fazer um experimento com isso, né, professora? Exatamente. Hoje tudo isso evoluiu e ficou de uma forma mais moderna, né? Olha só, aqui nessa figura nós temos aqui uma imagem da cronologia da evolução, né? Aqui dos primórdios até o homem moderno. O homem, ele percorre um caminho de transformações quando abandona a vida nas cavernas e parte em busca de novas terras e conhecimentos, favorecendo a formação de outros grupos. Nós temos aí registros históricos quando falam da questão do homem nômade, aquele que buscava outros lugares para sobreviver. Com isso, essa mudança na estrutura organizacional dos grupos, ela passou a sofrer algumas modificações, ou seja, o ser humano, o homem, ele tem essa capacidade de adaptar-se ao meio. O ser humano é o único que tem essa característica, né? Por exemplo, se eu sair aqui de Porto Velho e resolver morar fora do Brasil, então com o tempo o meu organismo vai se adaptando. Ele vai criando aquele mecanismo onde eu vou sobreviver em lugares diferentes de onde eu nasci. Ou seja, a questão climática, a questão da alimentação, tudo isso a gente vai se adaptando. E esse caminho que o homem percorre é exatamente essas transformações, elas favorecem, de certa forma, essa adaptação. Eu sempre costumo dizer uma frase assim: na vida não há caminho a caminhar, o caminho se faz caminhando. Todos os dias eu tenho a oportunidade de caminhar de forma diferente, conforme a situação, conforme as circunstâncias. E assim é da natureza do homem, né? Hoje, por exemplo, se o meu objetivo for eu vou caminhar em busca dele e assim sucessivamente. Bom, com isso, pessoal, criam-se assim as primeiras regras de sociedade. A sociologia fala muito bem disso, né, desse comportamento do indivíduo nos grupos, essas regras de convivência. Para que o ser humano possa conviver bem no grupo, ele precisa respeitar as regras. E as regras, elas precisam ser colocadas. Por isso que a escola trabalha com regras. Se eu não tiver regras no meu local de trabalho, e em determinados locais, o relacionamento será muito complicado. Por isso que você aí, futuro profissional em multimeios didáticos, precisa entender essas regras também no laboratório, onde você vai ser o coordenador, o orientador. Mais adiante veremos de forma mais objetiva quais são essas regras para poder fazer um trabalho melhor nos laboratórios. Professora, quando falamos em regras, já imaginamos ordens, né? Assim, algo que tem que seguir. Mas a gente tem que pensar da seguinte maneira: na sua casa, com seu filho,
Você não fica toda hora falando, menino, pega isso, menino, faz aquilo. Ele sabe como deve ser o cotidiano dele, o que ele tem que fazer, quais são os deveres, né? Quais são as obrigações dele. No trabalho, os alunos também têm que saber o que é isso. Eles têm que saber que no horário certo, eles têm que entrar na escola, eles têm um tempo para intervalo, eles têm um tempo para voltar para a sala de aula. Ah, mas ele chegou atrasado. No ambiente de trabalho, quando eles saírem daqui formados como profissionais, eles também vão ter que cumprir horários. Então, não é regras, a gente tem que pensar em regras como algo ruim. É algo bom, né, professora? Algo que faz com que a pessoa crie uma disciplina e essa disciplina faça dela um profissional qualificado. Não é? Exatamente, as regras elas são importantes e necessárias nessa convivência do grupo. Olha aqui, pessoal, cada vez mais o homem se diferenciava dos outros animais. A descoberta do fogo mudou não apenas o modo de vida dos nossos antepassados, mas também sua forma de pensar. Referente novamente ao pensamento. O pensar, ele é importante. O pensamento diferencia o homem dos demais animais. O homem é dotado dessa capacidade de pensar, de decidir, de refletir. Embora a gente saiba que se fizermos uma leitura mais aprofundada, muitas vezes falta o uso da razão ao homem. Ele perde a cabeça, toma decisões precipitadas e isso não é bom. Por isso que acontecem muitas coisas aí referente a isso. Ele precisava criar, imaginar e em busca de soluções para os afazeres diários. Ele necessitava e continua necessitando de oportunidade e tempo para se desenvolver integralmente. Desenvolvimento, tempo de forma integral. Todos nós precisamos de tempo e a leitura do tempo é interessante, né? Esses dias eu comentava com uma colega a respeito do tempo. Quando se tem até 18 anos, o tempo demora a passar. E depois, né, mais adiante, alguns anos à frente, o tempo passa rápido demais. Então, essa leitura do tempo é interessante, ela é estudada muito na escola. E o tempo, às vezes, a gente acha que ele corre demais ou não corre demais. Mas o tempo, ele faz parte da natureza também da vida do ser humano. O tempo proporciona exatamente isso, a gente desenvolver, crescer em todos os aspectos, seja físico, mental, psicológico, espiritual. Tá certo? Quer comentar alguma coisa? Não, professora, está ótimo. É notório, portanto, que as conquistas realizadas contribuíram para a evolução do conhecimento humano e se estendem até a atualidade, ampliando as possibilidades de conquistas futuras. Bom, aqui ao lado nós temos uma imagem de uma cadeia química e aqui ela mostra de certa forma também, né, que houve uma certa evolução, sim. Através da química se fez grandes descobertas que hoje contribuem muito para a nossa aprendizagem, nossa formação. Aqui, na luta pela sobrevivência, o homem aprendeu a conhecer a natureza e a desvendar seus segredos. Quando usou um machado de pedra para abrir o crânio de um animal ou fez um arco para atirar uma flecha, ele estava incorporando conhecimentos de mecânica. Olha só aqui, os primeiros utensílios manuais que depois, na área da engenharia mecânica, se tornaram de uma forma muito mais evoluída. Ao utilizar o fogo para causar combustão de algumas substâncias ou o cozimento dos alimentos, ele realizava um processo químico. Então, olha só, mecânica e processo químico. Duas situações importantíssimas hoje, de certa forma, até no nosso dia a dia. Então, olha aqui a evolução para os dias de hoje. Os primeiros povos civilizados aprenderam, entre outras coisas, a bombear água para as plantações e a transportar e a levantar enormes blocos de pedra, a construir monumentos. Eu pergunto a você, qual seria o exemplo referente a esses blocos de pedra? Nós vimos lá na história a construção das pirâmides do Egito, né? Quefren, Quéops e Miquerinos.
Vocês sabem disso, foi uma das primeiras aulas de história que você Verdade. teve. Além disso, nós temos aí grandes empreendimentos na área da arquitetura, desde o tempo dos primórdios até os dias de hoje. Mas as 3 pirâmides são as mais comuns, mais assim, que estudou. E veja aí a questão do deslocamento, o tamanho, o volume, tudo isso, como era feito antigamente. Quanta força o homem deveria ter. Então, esses blocos de pedra, eles, de certa forma, nos fazem a refletir como essa dinâmica, a questão da força, tudo isso são conhecimentos voltados para a área da física. E aqui falamos na questão da gravidade. Aqui ao lado nós temos a imagem de um foguete, lembrando que foi uma das grandes conquistas da humanidade também, né, a ida do homem à Lua, esse planejamento, tudo isso foi importante e considerado também uma grande conquista. E foi uma constante nesse período. Hoje, né, se fala muito nessa ida, pessoas comprando assentos a valores milionários para ter uma experiência fora do planeta. Mas o que representa isso, né? É que nem aquelas pessoas que estão participando de um processo para ir a Marte, né? Só com a passagem de ida, não tem passagem de volta. Então, assim, como a mente do ser humano abriu, né? Como eu vou deixar tudo aqui no Brasil, aqui no nosso país, terra firme, né, na Terra, para ir para outro planeta, com passagem só de ida, assim, para fazer um experimento novo, né? Então, é uma nova experiência. Então, assim, o ser humano, ele não perdeu ainda aquele sabor que ele tinha do início lá, que era de conhecer coisas novas. Todos os dias, todas as pessoas querem conhecer coisas novas, porque o novo surpreende, né? O novo é bom, o novo agrada. Como diz o Einstein, uma frase muito famosa dele, né? Quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal. E com isso, quando os cientistas fizeram priorizaram essa ida à Lua, consequentemente, outras situações foram acontecendo, de modo que a pesquisa fosse mais efetivada, a experimentação também, e com certeza, caso, né, ocorra aí, quem sabe nos próximos anos, essa realização desse projeto, teremos outros resultados para a humanidade, importantes descobertas também. Bom, referente aos conhecimentos, os gregos foram obtidos na tentativa de se resolver os problemas práticos, caseiros, do cotidiano das pessoas, em um processo lento e difícil, visto que os povos enfrentaram problemas com a religião, as crenças e os mitos. Referente a isso, olha só, aqui nessa abordagem histórica, referente aos conhecimentos, só para relembrar, quais são os 4 tipos de conhecimento? Filosófico, teológico, empírico e o científico. Só para relembrar que nós já tivemos essa aula. Os 4 conhecimentos, olha só, os 4. Eu tenho aqui referente à religião, que entraria no teológico, e crenças e mitos, que entrariam no campo filosófico. Esses 4 blocos de conhecimento, eles de certa forma nos fazem refletir como está essa ideia de pensamentos que a humanidade está inserida. E tudo isso se caracteriza em um processo, pessoal. Por que processo? Porque o processo, ele é lento, ele é gradativo, ele é reflexivo, ele é crítico. Então, nessa busca aí desse processo de conhecimento, a gente vai se deparando com algumas situações também. Aí os gregos a gente já sabe, né? Chamado de berço da civilização, os gregos trouxeram grande importância para o nosso pensamento. Se nós formos buscar na história da educação, a questão da Grécia, Esparta, Atenas, a paideia, a pedagogia, primeiros escravos que conduziam crianças, tudo está ligado à questão do grego. E sem contar que algumas situações também, nós temos contribuição aqui deles também, até mesmo hoje. Por exemplo, uma palavrinha, alfabetização. O que é um alfa? Primeira letra do alfabeto grego. Alfa
aqueles beta sanguíneo, por exemplo. Beta é uma letra do alfabeto grego. Então, de certa forma, tem algumas contribuições ainda dessa civilização até nos dias de hoje. Muito bem. As dificuldades domésticas já não foram a maior preocupação dos gregos, que procuraram explicar o mundo por meio da razão. Razão. Quando fala em razão, lembra de quê? Filosofia. Essa ciência da razão, do pensamento, da ideia, da sabedoria. Assim conseguiram formular racionalmente os princípios explicativos do movimento, da constituição da matéria, do peso e do comportamento da água. Olha aqui, ó, matéria. O que é a matéria? Matéria na química, o que é? É tudo aquilo, né, que ocupa lugar no espaço, que é a matéria. E o peso? O peso, a gente sabe que em laboratórios eu preciso dosar e pesar substâncias, de modo que eu possa fazer um cálculo daqueles tremendo para chegar aos meus resultados. Vocês verão isso mais adiante. E esse da água. Bom, a água é um líquido importantíssimo para a nossa vida, né? A constituição da nossa matéria, que ocupa lugar no espaço, ela também tem uma porcentagem de água. E a água, nós precisamos muito da água. Muito bem. Podemos deduzir que as grandes descobertas surgiram com a valorização das ideias e da experimentação. Olha aqui, o campo das ideias e a experimentação. Tudo parte do princípio. Eu preciso ter uma ideia, eu executo, faço o planejamento para depois fazer o experimento. Bem se vê que os conhecimentos do mundo moderno sobre o mundo físico resultaram de um longo percurso histórico de tentativas. E a gente já viu aí, né, alguns exemplos referentes a isso. Esse percurso histórico, e a gente vai testando, vai provando, vai experimentando, até se realmente chegar a um resultado final. A necessidade de testar o que se conhecia por meio de formulações teóricas motivou importantes personagens do campo científico. Quem seriam esses personagens do campo científico? Nossa, nós temos tantos nomes, tantas pessoas que estiveram aqui conosco e deram sua contribuição, assim como hoje continuam dando essa contribuição para esse grande conhecimento. E aqui vamos conhecer alguns deles. Conforme o nosso módulo, eles trazem de forma mais objetiva e centrada 3 nomes. O primeiro deles é Arquimedes. Quem foi esse senhor que contribuiu conosco? Arquimedes, ele se destacou na matemática, na geometria e na astronomia. Era muito requisitado pelo rei para solucionar problemas. Mas a matemática, eu não gosto da matemática. Mas por que será que existe a matemática, hein? Olha só que interessante isso. Esses dias eu conversando a respeito dessa questão dos teóricos, a matemática ela tem esse objetivo, além de tantos outros, de nos orientar que a gente deve ter essa concentração e o raciocínio lógico. Ela nos orienta para essa área. Além do Arquimedes, Isaac Newton, outro nome famoso, ele desenvolveu um recurso matemático que leva seu nome, que é o binômio de Newton, expressão algébrica formada pela soma ou a diferença de 2 termos. Você já com certeza estudou, né, o binômio de Newton. Mais uma contribuição aqui na área da matemática. E o outro teórico é Leonardo da Vinci. Além de pintor, Leonardo foi escultor, arquiteto, anatomista, botânico, zoólogo, geólogo, físico, poeta, músico, inventor, piadista. O Leonardo gostava muito de piadas, né? Cozinheiro e ainda era um bom cantor. Olha só quantas qualidades Leonardo aproveitou para desenvolver. Nosso cérebro, ele tem essa capacidade incrível,
Mas, segundo as pesquisas, né, nós usamos somente 10%. E ele explorou bem, hein? Porque as áreas aqui que ele se aperfeiçoou, elas variam muito. Por exemplo, na arquitetura eu preciso ter um conhecimento da matemática. Da mesma forma, na anatomia, na botânica, na zoologia, na área do poeta ciências humanas e assim por diante. Escolhemos observar apenas a vida de Arquimedes, Isaac Newton e Leonardo da Vinci para demonstrar que todos eles partiram de ações próprias do cotidiano. Olha só, ações próprias do cotidiano para chegar a resultados que eles já apresentaram e que hoje são super utilizadas. Daí partimos daquela parte que todos falam, para que serve a matemática, né? Então, com essa afirmação, conseguimos entender que Isaac Newton, ele criou a matemática porque ele viu um problema e foi solucionado com o cálculo que ele fez. Então, temos que pensar assim, para que serve a matemática na minha vida? Para que eu vou fazer aquelas fórmulas enormes? Eu nunca vou usar aquilo na vida. Vai que um dia a gente precisa, né, professora? Então, tem que sempre pensar que se eles fizeram tudo o que fizeram, é porque eles viram que havia necessidade, tinha um problema, e aquele problema seria solucionado com o que eles estavam em mente, né? Exatamente. A matemática, ela orienta, né? Claro. Ela faz com que a gente tenha esse lado faça os cálculos mentais, se concentre, pense e assim por diante. Muito bem, esses conhecimentos anteriores, eles tem um acompanhamento da evolução, avaliação do processo experimental, visando chegar à reflexão sobre os resultados obtidos. Ou seja, para se chegar a esses resultados obtidos, não é assim de uma forma aleatória. Exige a ação, pensamento, pesquisa, o experimento para de fato eu chegar a esses resultados finais. E assim aconteceu com vacinas, aconteceu com fórmulas químicas, fórmulas físicas, tudo isso são resultados, né, que se leva algum tempo para se fazer. Professora, a gente tem um exemplo da cura do câncer, né, que eles estão tentando fazer. Estão há 12 anos estudando um carrapato, a substância que tem nele, para que seja feito um remédio. Saiu recentemente no jornal que agora eles conseguiram produzir aquela substância do carrapato. Então, assim, nesses 12 anos, conseguiram produzir aquela substância do carrapato para que eles não utilizem o carrapato, né? Então, mas ainda não chegaram à parte de testes. Então, a gente tem que ter uma noção que não é assim, eu fiz, né? Não foi do dia para a noite. Então, eles estão 12 anos aí, correndo atrás de um remédio que ainda não entrou em fase de teste. Então, quando a gente tiver vovozinhos, a gente vai conseguir essa cura, se Deus quiser. É verdade. Mas assim, demora bastante, né? Precisa, muitas pessoas aí precisando desses resultados dessa pesquisa para ficarem boas e voltarem às suas vidas. Pode-se deduzir, então, que o aprendizado teórico, aliado à prática, é imensurável. É o caminho que leva à descoberta e ao prazer de criar. Hoje, nas escolas, encontramos alunos ávidos por desafios, mas na maioria das vezes falta-lhes o incentivo capaz de transformá-los nos cientistas de amanhã. Nossos alunos, eles estão aí nessa busca, movidos pela curiosidade, como diz o Rubem Alves, né? Essa curiosidade que faz com que o ser humano busque conhecer novos caminhos, novas oportunidades. A curiosidade faz parte da natureza do homem, mas ela precisa também ser trabalhada. E aqui, ó, profissional de multimeios didáticos, vocês não esqueçam da missão de vocês, que é exatamente essa também, de transformar esse ambiente escolar em algo com prazer, para que o aluno possa ter essa curiosidade em buscar. No passado, as pessoas precisavam se esconder, buscar recursos nas coisas simples da vida e faziam suas casas o laboratório para os experimentos. Agora, é preciso dar oportunidades e estimular os jovens estudantes a fim de que possam alcançar voos mais longos. Há na escola o local adequado, basta capacitar o pessoal técnico
de modo que esteja apto a alavancar os progressos dos educandos. E é o que nós estamos fazendo aqui, juntos. Nós estamos aqui contribuindo na sua capacitação para que você depois possa fazer um trabalho maravilhoso aí no seu ambiente escolar. Por quê? Para que eu possa fazer esse trabalho, eu preciso conhecer. Buscar o conhecimento ao que vocês já estão fazendo. E quando eu tiver acesso ao conhecimento, eu terei toda a autoridade em fazer a parte prática. Não é isso? Isso mesmo. Bom, você com certeza deve ter tido alguma dúvida, né? As suas dúvidas, elas podem ser resolvidas aí com seu tutor ou o chat aqui com a professora e que está à sua disposição, também podemos trocar ideias. Mas antes, assim, eu quero aproveitar e fazer um breve resumo aqui do que nós vimos antes de qualquer coisa. Bom, experimentação. O que vem a ser experimentação? É essa oportunidade de pôr em prática algo que você resolveu, através de uma ação, levar adiante. Quando você tem esses resultados aí, você, de certa forma, você vai desenvolvendo novas técnicas e novas práticas. Referente ao contexto histórico, o que é que nós observamos? Evolução referente ao período, desde a pré-história aos dias atuais, observamos as conquistas do homem, observamos a natureza dos fatos, vimos também referente aos conhecimentos, conhecimento teológico, filosófico, empírico e científico. Ou seja, para a academia ter acesso aos resultados, eu preciso também da base comum. E essa base comum é o quê? É as informações que as pessoas podem fornecer, de modo que eu possa depois levar para um laboratório. Referente ao início aqui da nossa apresentação, nós vimos a estrutura da organização desse módulo, né? Que são 4 unidades divididas em 9 aulas, sendo que a nossa 9ª aula é referente à revisão geral da disciplina. Ou seja, pessoal, nós teremos aí experimentação, que foi a nossa aula de hoje. Depois teremos laboratórios de ciências, laboratórios de biologia, laboratórios de química e laboratórios de física. Depois nós teremos laboratórios de línguas e, por último, são os laboratórios, associados a um planozinho de trabalho que iremos orientá-los de como fazer. Uma outra questão também é referente a como fazer. Como fazer essas atividades no laboratório. Como você faria, né? Na sua área, no caso da informática, tem N possibilidades. Claro, vamos tratar também, vamos falar um pouco do laboratório de informática, né, professora? E aí a gente vai descobrir como trabalhar nesse laboratório, como utilizar para que nos ajude, né? Como os outros laboratórios. Todos eles têm que ser organizados de uma certa forma para que aquilo ali colabore com o aluno e com o tutor que vai estar ali presente, que é você, o funcionário, né? Então, assim, quando você estiver no laboratório, aí tem uma estrutura onde você tem que estar, a sala tem que estar na estrutura adequada para que você consiga olhar. Então, isso daí também vai ser explicado, né, professora? Então, exatamente. Quando a gente fala em trabalho de laboratório, não é só sentar e fazer um trabalho. É toda a estrutura mesmo, desde como a sala é arrumada até a parte que você vai ajudar, auxiliar o aluno que está ali naquele momento. E, inclusive, lá na nossa ementa, vocês observaram o plano, né, o plano de ação. Ou seja, eu tenho uma estrutura física de determinados ambientes, mas eu preciso ter também a estrutura técnica e organizacional disso. Por exemplo, como fazer, para quem fazer, é a questão dos porquês, né? Para quem fazer, como deve ser esse planejamento. Então, você aí, servidor, técnico multimeios didáticos, você precisa ficar atento a isso, fazer um trabalho em parceria com o professor, com o docente de sala de aula. Porque eu penso que os resultados serão importantes, quem vai ganhar será o aluno, e esse conhecimento, com certeza, ele vai ser importante para a sua vida. Bom, agora nós teremos as nossas atividades. Referente às atividades, elas estão organizadas da seguinte forma. Na primeira questão, você terá duas perguntinhas, né? A opção 1 e 2 para responder aí com a turma, e as demais você vai marcar. Mas
São atividades que eu tenho certeza vocês farão e esperamos aqui a participação de todos. Vocês terão tempo reservado para as atividades e a gente se encontra logo mais. Então, agora é o momento de corrigirmos as atividades. Até o presente momento, nós não recebemos nenhuma resposta. Sabemos que pode ser uma interferência solar, mas não se preocupem. Nós sabemos que vocês, com certeza, estão aí realizando as atividades, estão se organizando. E assim que tiverem oportunidade, eu sei que estarão enviando aqui. Não se preocupem. Então, vamos... Alguns tutores falaram que estão com problema, né, de conexão. Não tem problema, realizem as atividades, caso não deem para enviar, coloquem, né, a atividade de hoje, o que vocês tiveram de experiência, né, da aula de hoje no nosso memorial, para a gente não perder o foco, né, professora, que a gente sempre fica lembrando do memorial, que é para você não deixar tudo para o final, né, tentar fazer toda semana um pouquinho, aproveitar o feriado e colocar, né, professora? Exatamente, o memorial é esse diário de bordo, é o registro diário das suas preocupações, suas dúvidas, questionamentos, ansiedades. É o passo a passo que vai registrando a sua caminhada no curso de formação. E hoje, por exemplo, estamos iniciando o módulo de laboratórios. Hoje você vai registrar quais foram as suas ansiedades referentes ao módulo, suas preocupações. Eu penso que, se tratando de laboratórios, muitas perguntas aí já foram feitas, como por exemplo, mas na minha escola não tem laboratório. Como é que eu vou trabalhar essa parte prática do que foi ensinado hoje? Não se preocupem, porque eu sei que a parte prática ela é muito importante, mas, como eu falei anteriormente, algumas escolas dispõem de recursos, né, desses objetos que podem ser levados para a sala de aula. Eu sei que a situação é bem diferente, né? Eu ter um laboratório e imaginar ter um laboratório. Mas o importante é que você adquira esse conhecimento referente aos laboratórios. Olha só, a nossa primeira questão é a seguinte: considerando que as escolas são responsáveis pelo desenvolvimento dos seus alunos, responda às questões abaixo. A primeira questão é: como podemos levá-los a desafiar os conceitos estudados? É a primeira questão. E a segunda questão é: do estudo sobre a vida de Arquimedes, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, o que pode servir de exemplo para nossos dias? Olha só, nós vimos lá na primeira parte da nossa aula de hoje a experimentação, o conhecimento, o laboratório. O que mais que você recorda aí? Nós vimos alguns conceitos que, partindo dele, eu tendo essa compreensão teórica, eu vou entender e aplicar na parte prática. E aí vem a pergunta: como podemos levá-los a desafiar os conceitos estudados? O que seria esse desafio? No campo da pesquisa, nós temos uma palavra chamada problematização. Qual é a problematização da minha pesquisa? Problematizar quer dizer levantar questionamentos. Quando eu questiono, eu estou fazendo perguntas e essas perguntas, obviamente, elas terão uma resposta. Quando eu apresento os conceitos, esses conceitos eles foram construídos ao longo da história, eles não foram feitos de forma aleatória. Por exemplo, qual a definição e o conceito de biologia? Qual a definição de ciência, de história, da matemática? Cada uma delas tem uma definição. É lógico que muitas vezes, até mesmo no campo da metodologia, você não vai questionar de frente o que o teórico disse. Você vai, com elegância, apresentar a sua posição. É o que a gente orienta em uma resenha crítica, né? Claro. Quando eu analiso o tema, o conteúdo e me posiciono. Aqui nesse caso, diante do que foi apresentado, por exemplo, o que é experimentação?
Quais foram referente aos períodos da história, a evolução do contexto? Qual é a sua posição referente a isso? Essa pergunta é onde você vai apresentar a sua resposta. Como ainda não chegou a resposta, né? Assim que chegar, a professora vai apresentar a gente aqui para que possamos conversar e a gente vai debatendo mais um pouco em cima dela. Referente à segunda questão. Bom, diante do que a gente apresentou no slides, você viu as formações de cada um deles. Referente à formação. O que motivou essa formação? Observa que na época em que cada um viveu, será que era mais fácil estudar? E a pergunta que vem é a seguinte: o que serviu diante das formações que eles apresentaram? Que exemplo ficou para os nossos dias? Bom, mas a professora só apresentou as formações. Eu conversando aqui com a professora antes de nós voltarmos, a partir das formações eu tenho toda uma leitura. Por exemplo, em cima das formações eu posso traçar um perfil. Primeiramente, nós vimos aqui no Leonardo da Vinci, do Arquimedes e do Isaac Newton, que eles têm formações, o Isaac Newton na área da matemática, o Arquimedes também na área da matemática. Já o Leonardo da Vinci já foi bem mais, já foi zoólogo, botânico, matemática e assim por diante. Ele acumulou várias formações. Mas ele vivia só para estudar? Bom, a gente não sabe como foi isso, mas é possível, sim, você fazer uma ou duas formações ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas que fazem. E por que esse interesse dele em outras áreas? A gente viu lá no slide anterior que, por exemplo, botânica, zoologia, elas praticamente fazem parte da área das ciências biológicas, mas ele também foi por outras áreas do conhecimento. E o que isso pode servir de exemplo para mim? Muita coisa. Um exemplo que possa servir é que não se prender, né, a uma área só. Também tem o fato que eles corriam atrás, quando eles viam um problema, eles queriam arrumar a solução. Então, isso daí era o fato de querer fazer, né? Porque às vezes a gente vê um problema, mas a gente até quer fazer, mas não toma a devida atitude para arrumar uma solução para aquele problema, entenderam? Então, assim, eles queriam fazer, eles queriam solucionar aquele problema. E em nenhum momento eles queriam ser famosos por causa daquilo dali. Eles queriam resolver aquele problema. Consequência disso, eles ganharam uma fama. Por quê? Porque ninguém mais fez. Então, hoje, você aí que trabalha, vamos um exemplo, no laboratório, se você está aí, você vê um problema, eu acho que essa cadeira, simples assim, gente, acho que essa mesa, mas essa cadeira ficaria legal em outra posição, assim dava para ter uma visão mais ampla, é isso daí, é querer fazer. E tomar atitude, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas ela fala, mas quer evitar a fadiga, né? Que eles costumam falar. Então, assim, colocar a mão na massa mesmo. Esse é o maior exemplo deles. Não é porque eram matemáticos, no caso do Leonardo, que era pintor, ele era poeta, ele era um misto de tudo. Não é ter muitas graduações. E sim, você levar o que há de bom para as pessoas, que foi o que eles quiseram fazer, eles queriam achar uma solução. E o fato de achar uma solução fez com que eles, né, tivessem esse grande reconhecimento, né, professora? Exatamente. E também pode acontecer assim, mas eu não tenho tendência para outras áreas. Porque, por exemplo, nós vimos aqui uns com tendência para matemática, para as exatas e para as humanas. Mas hoje lá na escola, por exemplo, eu posso levar o meu aluno a fazer um teste vocacional e ele saber qual é a tendência que ele tem. Se ele tem tendência para as humanas, para a música, para as exatas, da terra, etc. Bom, isso quer dizer o seguinte, eu, particularmente, quando eu estava me preparando para esse módulo, eu vi da seguinte forma: nada impede de nós buscarmos conhecimento em outras áreas. É até interessante você ter conteúdo para dialogar. É muito importante isso. Por exemplo, um pedagogo aí na escola, ele ter conhecimento para dialogar com o professor da física, da matemática, da biologia, da sociologia, da filosofia, da língua inglesa. Porque no nosso módulo tem laboratório de línguas.
Então, mas o que eu ganho com isso? Conhecimento. Quando a gente parte, é o que a gente leva, é o que fez de bom e o que aprendeu nessa vida. Não vai levar outras coisas, não. Então, o conhecimento, ele é uma busca contínua. Então, aqui, pessoal, referente ao exemplo que nós falamos, as contribuições que cada um deu na sua área e em outras áreas também. O que ficou para você de exemplo? Essa questão aqui também é uma outra, que nós precisamos da sua colaboração, das suas respostas. Mas a gente sabe, né, que devido à interferência solar, as conexões não estão sendo possíveis e isso está dificultando, mas é como nós falamos, não se preocupem, o importante é você registrar no seu memorial essas respostas, o que ficou de hoje também. Vamos aqui para a próxima questão. Na questão 2, a pergunta é a seguinte: os primeiros povos civilizados aprenderam, entre outras coisas, a opção A é a bombear água para as plantações, a transportar e a levantar enormes blocos de pedra, a construir monumentos. Opção B, a andar na mata sem materiais para caçar. Opção C, o homem não percorre um caminho de transformações quando abandona a vida nas cavernas. E a opção D, o homem não parte em busca de novas terras e conhecimentos, favorecendo a formação de outros grupos. Então aqui, dentre as 4 opções, analisando direitinho, tem uma palavrinha que faz com que a questão seja errada, né? Por exemplo, a andar na mata sem materiais para caçar. O homem tem que andar na mata com materiais para caçar. O homem não percorre um caminho, o homem percorre o caminho para as transformações. E aqui, a opção correta é a letra A. Então, quem marcou a letra A, marcou a questão correta. Tem alguma resposta? Então, a tutora Maria José acabou de enviar que os alunos de Espigão do Oeste marcaram a letra A. Então, eles acertaram, tá certo? Então, é a letra A mesmo. A turma de Espigão aí, muito obrigada pela participação. Vocês marcaram a questão certinha. E aqui, gente, observa, bombear água para as plantações. Professora, adivinha quem é a aluna? A aluna Senilda. Ah, Senilda, Senilda, que bom, né? Eu acho muito legal receber as respostas da Senilda. Um abraço, Senilda, e obrigada aí pela tua participação. Obrigada, Senilda, um abraço. Então, gente, a gente pode pensar o seguinte: bombear água para as plantações. Será que era uma prática fácil? Não, é como a gente falou, né? Tudo são técnicas. As técnicas, elas são importantes porque quando aplicadas, elas têm um melhor resultado. E a transportar e a levantar enormes blocos. Nossa, outra técnica que alguns pesquisadores hoje até se perguntam, mas como é que era feito mesmo esse procedimento de transportar enormes blocos naquela época bem distante, na construção das pirâmides? Muitos historiadores se perguntam, né? Os livros apontam alguns resultados, mas aí vem a turma e faz o questionamento. Mas a ciência é assim mesmo. A ciência, hoje você tem um resultado, amanhã novos pesquisadores fazem uma nova leitura, é o que nós chamamos de ex post facto na metodologia. Ou seja, eu posso analisar o fato mesmo depois dele comprovado. É um dos ramos dentro da metodologia. E assim a construção de monumentos. Nossa, somente ao ser humano é atribuída essa habilidade de construir grandes monumentos, fazer história, é importante. Então aqui a Senilda, né, a aluna aí respondeu certinho, e quem respondeu a questão A também, parabéns a todos, é isso daí. Vamos agora para a nossa próxima questão. A ideia de experimentação está presente na história da humanidade, aí opção A, desde os primeiros homens até os nossos dias, somente na Idade Média, na época da Idade dos Metais somente, ou desde a época dos primeiros estudiosos do campo filosófico? Qual é a questão que vocês acham que está correta? Então, tem alguma resposta? A Maria José, lá de Espigão, enviou que os alunos Raquel, Senilda e Jaime responderam letra A. Tá correto? Isso aí, é o Jaime, né, a Senilda? Isso, e a Raquel. A Raquel, então os 3 alunos, parabéns, é exatamente a letra A. Desde os primeiros homens até os nossos dias. Gente, experimento. Nós já vimos aí na nossa primeira apresentação aqui desse momento, referente a essas conquistas da humanidade.
O homem, ao longo dos tempos, ele de fato veio buscando, conquistando, experimentando. E hoje não é diferente. Então, esses primeiros homens aí, desde o tempo das cavernas até os dias atuais, eles fazem parte dessa história sim. Tem mais alguma resposta? Não, professora. Infelizmente, estamos mesmo com interferência, então, assim, estamos só com o Espigão do Oeste no chat. Porém, eu acredito que todos estão respondendo e depois vocês vão poder ver a aula novamente e verificar as respostas. Continuem assim, né? Parabéns aos que conseguiram mandar as respostas. Quem não conseguiu também, né, professora? Não conseguiram enviar, mas tenho certeza que estão fazendo junto com os tutores. Okay? Tá, então, olha só. Eu vou voltar aqui novamente na primeira questão. Um pouquinho aqui... Escola, né? Vamos falar um pouquinho da escola. Por que a escola é responsável pelo desenvolvimento dos seus alunos? Um ponto, gente, muito importante é o seguinte. Essas escolas, o que é a escola? A escola é um espaço de mobilidade e estratificação social. Na escola, eu tenho diferentes setores que se configuram em organizações. Cada um deles tem sua função específica. Por exemplo, qual é a missão da turma da secretaria? Qual é a missão da equipe da merenda? Qual é a missão da equipe da supervisão e orientação pedagógica, da gestão? Então, são espaços e cada um deles tem sua finalidade. Nesse caso aqui, se eu for buscar conceitos em cada uma dessas áreas, eu vou encontrar vários. Por exemplo, você hoje está fazendo o curso aí do pró-funcionário, certo? A gente sabe que o pró-funcionário ele tem várias divisões, tem secretariado escolar, tem a merenda escolar, tem multimeios didáticos. Então, cada um dos seus colegas aí está participando de uma atividade específica. No nosso caso aqui hoje, são multimeios didáticos. Mas, dentro do multimeio didático, nós estamos vendo qual módulo de laboratórios, porque é exatamente a base forte, dentre todos os outros que se complementam nessa formação, para você entender a sua atuação em cada um dos laboratórios. Já falamos que nem todas as escolas têm, né, o laboratório, mas as que têm, você vai atuar e nós queremos que você tenha muito sucesso nisso. Então, pessoal, essa escola que ao longo dos tempos também passou por modificações, não só o conceito da experimentação, mas as escolas também passaram por mudanças na sua estrutura. Um exemplo delas, por exemplo, qual é? LDB. Hoje nós temos a terceira versão, 9394 de 96. A LDB, que é esse documento, é o nosso documento legal e jurídico que nos orienta quanto a várias situações no ambiente escolar. O gestor e a equipe da supervisão e da orientação, eles precisam trabalhar com a LDB. Além disso, a LDB ela tem essa orientação para todo o ambiente escolar, planejamento educacional, planejamento de ensino, ela é essa base toda. Quer contribuir? Não, pode continuar. Tá. Então, outro conceito aqui, quando eu falo em desenvolvimento, eu aplico só para a questão da lei? Não. O desenvolvimento integral do educando. O que eu posso proporcionar na escola para que o educando tenha esse desenvolvimento integral? Lá na sua escola, aproveitando aqui o desenvolvimento da escola, nós temos o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. E o PPP ele é carregado de conceitos. Qual é o conceito de escola, de sociedade, de cidadão? Qual é o conceito legal que vão dar base para que eu possa resolver, né, as situações no ambiente escolar? Ou seja, pessoal, os conceitos, eles se aplicam para todos os campos da escola. Se eu perguntar, por exemplo, referente à merenda escolar, o que vem ali embasando a merenda escolar? Tem os documentos legais também, Programa Nacional de Alimentação Escolar, a merenda escolar, cardápio escolar, nutrientes necessários ao desenvolvimento físico e mental da criança. O que eu tenho que pensar? Vocês já olharam também para as outras áreas dos seus colegas? É importante você também ter essa percepção, essa visão, porque muitas vezes a gente acha assim, olha, o meu trabalho que é importante. Não, em um ambiente escolar,
todos os trabalhos são importantes. Quer ver um exemplo? Falta um dia o vigia. Como é que fica ali a entrada da sua escola? E o que o vigia precisa saber de conceitos para que o trabalho dele possa acontecer de uma forma bem interessante? Ele precisa entender, sabe de quê? De relações humanas. Ele precisa saber tratar bem o outro. Olha, tem uma frase, assim, algumas pessoas julgam ela um tanto egoísta, mas na realidade ela tem sentido. Em que o ser humano está mais preocupado? Nele mesmo. Não é uma frase egoísta, inclusive ela parte do princípio da autoestima. Eu primeiro tenho que me amar, gostar de mim e me respeitar para que eu possa fazer isso com os outros. E o vigia, ele precisa entender dessas relações humanas. Não levar os problemas de casa para a escola, porque na escola já tem muitos problemas. Gente, a escola tem muito problema. A sala de aula é uma diversidade de situações e problemas. Tem criança com depressão. Tem criança com problemas gravíssimos referente à família e muitas vezes elas são as maiores vítimas desses problemas dos adultos. Então, referente a esse desenvolvimento, olha a infinidade de coisas que acontecem, né? E tudo isso é levado para o ambiente escolar. Por isso, meus colegas, quando a gente fala em escola, a escola não é só esse campo onde eu vou e administro os conteúdos e aplico minha ementa. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso mesmo. Tem alguma colaboração, participação? Bom, dos alunos não, por causa da nossa interferência, né? Mas é que nem a professora está comentando, só para complementar, eu acredito assim, que você no ambiente escolar, você não faz só o seu trabalho, você tem que ter um pouco de psicologia, você tem que ter, principalmente, compreensão. Como a professora comentou, os alunos já vêm com problemas. Já pensou se um aluno chega em você e fala bem assim, começa a chorar, você também está com problema, juntos os dois e choram, não. A gente tem que ter essa parte, a gente tem que ter o nosso psicológico formado para quê? Para atuar nesse campo, porque a escola realmente é um lugar onde você trabalha com muita diversidade. Então temos crianças rebeldes, temos crianças meigas, temos crianças depressivas e são essas crianças que são o futuro do nosso Brasil. Então se a gente trabalhar na escola, tenho certeza. Não trabalha aí porque eu quero trabalhar, é porque é um amor, porque eu acredito que a instituição, né, ela é por amor mesmo. Então se você está aí, é porque você gosta do que faz, e se você gosta do que faz, por que não fazer bem feito, né? Por que não tratar nossas crianças com assim, não só respeito, mas com carinho também, né? Que às vezes elas vêm com tantos problemas e a gente também tem tantos problemas e não quero papo, não quero me envolver. Mas querendo ou não, a gente está ali para se envolver, né? A gente está ali para trabalhar. E é que nem a professora falou, todos os funcionários têm o seu devido papel, porém, você não tem que ficar preso só aquilo ali. A gente chegou a comentar outras vezes que nem a merendeira, ela é uma das pessoas que está mais próxima com o aluno. Então, o inspetor de pátio também, então a gente tem que pensar sempre nisso, que você tem a sua importância. Às vezes você acha, meu papel não tem importância no colégio. Tem sim, às vezes, um inspetor de pátio tem mais contato com o aluno se abre mais com ele do que com o professor. Porque o professor ele já tem aquele receio. O inspetor de pátio não, aquele colega que está ali, né, professora, todo o tempo. Exatamente. E como nós vimos na aula de hoje, experimentação. A experimentação, se a gente for analisar, ela se aplica a várias áreas, a várias situações, a vários momentos. Por exemplo, hoje, faça uma experiência de fazer algo diferente na sua vida, por exemplo. Hoje, se você tem o hábito de chegar assim, cara fechada no trabalho, chegue com a carinha diferente, chegue mais risonho. Isso não deixa de ser algo novo, ou seja, buscar algo novo, fazer um experimentação, ou seja, tornar algo concreto diante de todo um processo. Pessoal, hoje terminamos o nosso encontro. Nós queremos agradecer imensamente a participação de vocês aí no Polo. Vamos desejar, assim, muita paz, muita luz nesse momento dessa formação do módulo laboratórios. Vamos aproveitar bem, deixe suas mensagens no chat e memorial. Vamos caprichar no memorial, vamos deixar bem registrado aí tudo referente à disciplina. Eu quero desejar a todos vocês sucesso, leiam com carinho, reserve um momento para os estudos. A gente vai se encontrar em um outro momento, na segunda aula
vamos estudar laboratórios de ciências, a aula está bem legal, teremos atividades aí onde vocês vão participar. Bom, quero agradecer aos tutores, né, que estão sempre lá nos ajudando, colaborando conosco. E dizer para os alunos que não conseguiram mandar suas respostas, mas que vocês não deixem de fazer o exercício e deem uma lida no conteúdo, porque esse conteúdo é muito interessante e principalmente, assim, para a nossa instituição, isso daí como é que eu posso falar para vocês? Isso vai trazer muito valor à profissão. Não ficarmos presos apenas na nossa função. Vamos abrir nossos horizontes. Tenha uma ótima semana, né? Exatamente. E é isso. Até a próxima aula. Até a próxima aula e boa semana a todos.